Alô, Justiça! Você que está se conectando agora, se preparando para participar, assistir o nosso programa. O tema hoje é importantíssimo para todos nós, para todo cidadão brasileiro. Trata-se a respeito das prerrogativas dos advogados e da sua ética, da ética que ele deve, dentro da qual ele deve atuar. Então é um assunto muito importante. Você não saia daí, fique conosco até o término do programa. Todos nós, um dia na nossa vida, vamos precisar de contratar um advogado, ter alguém para nos defender. E se este profissional não tem liberdade para fazer a defesa, não tem a coragem necessária, evidentemente, nós não teremos uma defesa eficaz. Veja bem, nós vamos tratar aqui hoje sobre ética. Ética é o conjunto de deveres do advogado. Prerrogativas são os direitos do advogado para exercer a sua função. Prerrogativa dos advogados, algo importantíssimo. Eu estou recebendo aqui hoje Dr. Paulo Borges. Dr. Paulo Borges é advogado, é especialista no direito criminal, direito penal, processo penal, direito constitucional. É um homem preparado. E ele foi escolhido, é o presidente hoje da Comissão de Prerrogativas de uma das maiores cidades de nosso estado, que é Aparecida de Goiânia e Goiás, da subseção de Aparecida de Goiânia e Goiás. Dr. Paulo Borges, é um prazer receber o senhor aqui para juntos nós mostrarmos para o cidadão, conversarmos de uma forma que os advogados que estão nos assistindo possam compreender onde termina as prerrogativas e onde começa a ética do advogado. O que o senhor tem a dizer a respeito disso? Primeiramente, doutor Exísio, é uma honra estar aqui nesse programa, né, de grande repercussão. Parabéns pela sua atuação nesse programa, tá? O que eu tenho que falar para você é que a vida do advogado nunca foi fácil, né? O advogado tem seus deveres e tem que ser respeitado na sua profissão. É necessário a população, os servidores públicos, os agentes de segurança pública entender que o advogado tem prerrogativa, não é um privilégio, e sim um dever de todos respeitar o advogado no seu exercício da profissão. Você que está nos assistindo, não saia daí, fique conosco. Você vai compreender as dificuldades de uma profissão tão importante para todos nós cidadãos. Você vai compreender onde começam as prerrogativas do advogado e onde terminam, porque ele também tem deveres a cumprir. Não saia daí. Prerrogativas dos advogados, do seu defensor, do meu defensor, e ética profissional, onde começa, onde termina. Eu estou aqui com o Dr. Paulo Borges, ele é presidente da Comissão de Prerrogativas da subseção de Aparecida de Goiânia e Goiás. Dr. Paulo Borges, o senhor é especialista em direito penal, processo penal, direito constitucional, respeitado nesse segmento tão importante para o cidadão brasileiro. Olha,
Nos últimos anos, nós temos observado em todo o Brasil muito desrespeito com esse segmento. Por outro lado, temos observado também maus profissionais, profissionais às vezes despreparados. O senhor veja bem, na história do Brasil, nós tivemos advogados que se sobressaíram. Luiz Gama, por exemplo, em 1830, ele era um rábula, era um advogado sem diploma. Ele era jornalista, ele libertou mais de 500 escravizados através de ações judiciais. E foi um dos maiores abolicionistas do país. Sobral Pinto, jurista renomado por defender presos políticos, ele atuou muito nessa área. Rui Barbosa foi conhecido como a Águia de Aia, jurista, político, defendeu presos políticos durante a era Vargas, a ditadura militar. Foi conhecido como o Senhor da Justiça. Clóvis Bevilacqua foi responsável pela elaboração do projeto do Código Civil Brasileiro. Mirtes Gomes Campos foi a primeira advogada que nós tivemos e, através dela, os direitos femininos da profissão passaram a ser defendidos, né? Márcio Tomás Bastos foi um penalista também de destaque. Doutor Paulo, avaliando a situação que nós vivemos hoje, avaliando essa situação que o senhor conhece muito bem, porque vive isso no seu dia a dia, nós ainda temos ou teremos advogados que possam verdadeiramente atuar, defendendo os interesses do cidadão e do segmento dos advogados, com firmeza, com coragem, às vezes arriscando a própria vida. Nós teremos possibilidade, teremos ou temos, na atualidade, profissionais deste quilate? Exísio, todos os nomes que você falou dos grandes juristas aí, fica até vergonhoso eu falar alguma coisa, né? Que são pessoas que geraram histórias que hoje, que hoje são respeitadas por décadas, né? Que a própria OAB, que através de atos deles, né, trouxe uma série de benefícios à justiça, às prerrogativas do advogado e à cidadania, né? Mas hoje eu posso te garantir hoje, Exísio, meu doutor, que a gente tem um sistema de prerrogativa hoje, no estado de Goiás, que ele é exemplo no estado todo, é exemplo no Brasil todo. Você pode ir em qualquer local do Brasil, eles comentam sobre o sistema de prerrogativa do estado de Goiás. Hoje aqui eu posso falar de boca cheia que tem pessoas altamente capacitadas nas prerrogativas do estado, que se precisar cruzar a linha de fogo, colocar o seu, no ditado popular, na reta, para poder lutar pelas prerrogativas do advogado do estado de Goiás, temos profissionais capacitados, sim. Inclusive, queria parabenizar aqui agora que o meu presidente da subseção de Aparecida, Sebastião Justo, né, que para mim é um dos maiores defensores hoje de prerrogativa, o meu presidente Rafael Lara também, no estado de Goiás, que não poupa nem um pouco de esforço em prol das prerrogativas do estado de Goiás. E a gente também tem o maior gladiador de prerrogativa aqui no nosso sistema, que é o Alexandre Pimentel. Então, como que você chega hoje no estado de Goiás, a gente tem na frente das prerrogativas pessoas de tão alta capacidade jurídica, força política, social, moral, e o estado de Goiás realmente está protegido nas questões de prerrogativa. Só que mesmo assim, o pessoal sabendo que infringir as prerrogativas do advogado vai dar uma dor de cabeça, vai arrumar uma representação, vai arrumar um abuso de autoridade, mesmo assim, o abusador e o violador de prerrogativa, ele acorda querendo violar a prerrogativa do advogado, porque ele coloca na cabeça que a gente tem um privilégio. Não, a gente tem uma lei federal que consta lá, o advogado tem que ser respeitado. Se não existe hierarquia já na lei federal entre o juiz, o promotor e o advogado, por que as demais autoridades tentam empregar uma autoridade ao advogado, né? A questão é essa, doutor. A questão é que hoje o estado de Goiás, na questão de pessoas que lutam pela prerrogativa, ela está guarnecida. Aqui em estado de Goiás não vai ser permitido de modo algum qualquer tipo de violação contra as prerrogativas, seja de qualquer advogado. E se o advogado estiver errado, perfeito, sem problema.
mas vai ter que respeitar também as suas prerrogativas. Que mesmo que ele tenha cometido algum crime, feito algo abominável pela sociedade, ele tem a prerrogativa. O mínimo da prerrogativa vai ser acolhido para ele, sem sombra de dúvida. E hoje o que acontece no estado de Goiás, doutor Zizo, é que muitas das vezes o profissional, o próprio advogado, está formando e ele não consegue colocar na cabeça a dimensão da prerrogativa que ele tem. Ele não consegue entender que ele tem que chegar no local, ele tem que ser respeitado. E nós vamos ver agora um vídeo que trata de um assunto extremamente polêmico, é notícia nacional. A prisão de uma advogada. E as consequências dos atos do delegado que tomou aquela providência. Nós vamos avaliar o vídeo, vamos assistir, e em seguida vamos discutir uma situação que hoje é notícia em todo o Brasil. A gente te conta agora que uma advogada foi presa pelo delegado de Cocalzinho de Goiás. E isso depois que ela postou nas redes sociais uma crítica ao delegado que arquivou uma denúncia que ela tinha feito por difamação. A discussão entre o delegado e a advogada aconteceu no escritório de Arica Cunha, em Cocalzinho de Goiás. Não vai levantar? Eu tô ligando pra AB. Não, me respeite, me respeite. Eu não sou nenhuma criminosa. Do jeito que o senhor é delegado, eu sou advogada, vocês me respeitam. O senhor não vai me censurar. Pessoal, ele está me prendendo aqui. Flagrante por difamação. Censura. Arica foi presa por difamação depois de postar nas redes sociais o arquivamento de uma denúncia feita por ela na Polícia Civil. A advogada procurou a delegacia para denunciar o crime de violência psicológica contra a mulher, depois que recebeu ataques em um post em que ela cobrava melhorias na infraestrutura de Cocalzinho de Goiás. Um homem comentou, loira idiota, e que ela não sabia de nada. A denúncia foi arquivada pelo delegado titular de Cocalzinho de Goiás, Christian Zilmon. No despacho, ele alegou que a ocorrência havia sido arquivada provisoriamente, até que haja redução no número de procedimentos na delegacia ou aumento no efetivo policial para que se possa desenvolver novas investigações. A Arica publicou fotos na porta da delegacia e escreveu: "É nesse momento que muita gente desiste, porque percebe que está lutando sem proteção." O delegado ele se sentiu ofendido por esse post no Instagram, no qual eu demonstro que foi arquivado. Eu não difamei ele, eu não falei mal da pessoa dele, eu simplesmente divulguei o ocorrido, o despacho que foi arquivado. E aí ele se achou no direito de invadir meu escritório. Horas depois do post, o delegado prendeu a advogada. O vídeo do momento da prisão mostra que ele segura um fuzil. Logo depois, a mulher é algemada. Ela também foi presa por desacato e desobediência. O delegado não gravou entrevista, mas disse para nossa reportagem que foi ofendido pela advogada durante o depoimento dela. Ofendeu a autoridade policial, foi autuado por desacato, depois ela falou que a autoridade policial não tinha capacidade de conduzir e que tinha algum problema mental, então, injúria. Segundo a advogada, ela ficou presa por aproximadamente 6 horas e foi solta depois de pagar fiança no valor de R$10 mil. Ainda segundo Arica, o delegado exigiu o pagamento em dinheiro, o que dificultou o processo de liberação. E exigiu que o pagamento fosse feito em espécie, o que dificultou ainda a minha liberação. Porque 6 horas da tarde estava tudo fechado. Meu esposo teve que sair pegando dinheiro com a população, cidade interior, todo mundo, um pouquinho por cada pessoa, para a gente conseguir levantar o valor de R$10 mil em espécie, porque foi exigência dele. E quando a gente foi realizar o pagamento, o próprio escrivão perguntou se o pagamento seria via Pix. O delegado, na hora, disse que não sabia que podia ser feito via Pix o pagamento. A OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, está acompanhando o caso e buscou a Procuradoria-Geral da Justiça para formalizar uma representação pelo crime de abuso de autoridade por parte do delegado. Acionou também a Corregedoria Geral da Polícia Civil e da Secretaria de Segurança Pública para apurar o caso. O delegado de polícia, com certeza, ele extraviou-se das rotinas necessárias e esperadas de uma autoridade policial. A Secretaria de Segurança Pública, ouvindo atentamente a ordem, já instaurou procedimento correcional e a ordem vai tomar todas as medidas judiciais necessárias, inclusive com a representação pelo crime de abuso de autoridade ao que aconteceu.
A Polícia Civil de Goiás diz que o fato foi levado ao conhecimento da Superintendência de Correições e Disciplina da corporação e que está tomando as providências necessárias para a correta apuração do ocorrido. Estamos de volta. Você assistiu, presenciou. Na verdade, hoje é assunto em todo o Brasil. Falando a respeito da prisão da doutora Arica. Foi presa em Cocalzinho, no desenvolvimento do seu trabalho, porque o advogado ele tem a probabilidade de desenvolver o seu trabalho de forma livre, desde que não venha ferir os direitos de outras pessoas. E ela estava tentando fazer o seu trabalho. Isso acabou sendo reconhecido, como nós presenciamos agora este vídeo falando sobre o assunto. Doutora Arica, foi uma situação difícil essa. Doutor Paulo, como você qualifica uma situação igual a doutora Arica viveu e as atitudes que ela tomou, a postura dela? O que o senhor achou? Doutor, para falar a verdade, foi uma situação bizarra, né? Eu participo do grupo de plantão do sistema de prerrogativa. No momento que foi acionado, o nosso presidente Pimentel já mandou fazer todas as ações possíveis para poder resguardar a prerrogativa da advogada, sem sombra de dúvida. Inclusive tivemos os colegas lá, o doutor Jales Henrique, que é meu grande amigo, cara sensacional, humilde, acompanhou de perto toda essa aberração que o delegado fez contra a nossa colega, né? A questão maior ali foi que, ainda bem que ela manteve a calma, a tranquilidade, né? Porque acho que a intenção do delegado ali maior era causar uma intimidação bem maior, um descontrole emocional dela, ela agredir, pular, ela fazer algum tipo de ato. Ainda bem que foi tudo filmado, ela foi bem centrada, né? Viu que estava acontecendo ilegalidade ali, que assim mesmo sabendo que a ilegalidade ia ferir a sua parte física, psicológica, ela manteve a calma, ela foi lá tranquilamente, deixou colocar algema. Mesmo que tenha falado uma coisa ou outra ali, querendo não, estado emocional, uma mulher, né? Desculpa, uma mulher, no seu escritório, o delegado invadir o escritório, né? Porque flagrante de crime de menor potencial ofensivo, tratando de difamação, eu nunca tinha visto, primeira vez. O delegado poderia ter feito uma representação criminal, poderia ter chamado ela na delegacia para prestar esclarecimento sobre a difamação, mas não. Ele preferiu, não sei qual foi embasado, qual lei que ele criou, tal, né, lá na cabeça dele. Inclusive, queria falar que respeito todos os delegados do estado de Goiás, praticamente 100% faz o trabalho sério da Polícia Civil, sem sombra de dúvida, trabalho com honestidade. Mas o colega, infelizmente, não sei se foi o dia, o que acontece, até acredito que possa estar ocorrendo algum transtorno ali por ele ali, por causa da sequência de outros vídeos que ele está colocando em rede social, né, doutor? Mas naquele dia específico, você no escritório de uma advogada, portando um fuzil, ficar a menos de 50 centímetros dela, intimidando ela, falando que ter levado ela para a delegacia, né, porque ela reivindicou algo que o delegado tinha que investigar, tinha que solicitar informações, que seria um boletim de ocorrência, né? E ele ficou chateado por ter desferido alguma palavra a mais contra ele. Perfeito. Mesmo que tenha acontecido algo que não aconteceu, só para deixar claro que não aconteceu, a advogada está certa. O delegado jamais poderia ter feito isso. Foi um abuso de poder total. Inclusive, eu tenho por certeza, eu não fiz o acompanhamento lá na hora, mas a gente viu todo o detalhamento do nosso presidente empenhado com o pessoal do interior para resolver, o nosso presidente Lara mandando resolver, né? A gente verifica que ele recebeu ordens superiores ali para poder parar com tudo e ele continuou no seu próprio ego. Não sei se eu estou falando demais, sei lá se eu vou ser representado, mas ele continuou com o seu próprio ego, doutor. Essa é a sua opinião. Ele continuou com o seu próprio ego. Infelizmente, igual sempre eu ouvi do meu pai e da minha mãe, quando a gente fala o que quer, a gente vai escutar o que não quer. Foi o caso, né? Quando você faz o que quer, tem que aguardar a consequência daquilo que você fez porque você quis, sabendo que é errado, né? Não sei se vai ser exonerado, se vai ser expulso, se vai tomar uma advertência, mas hoje já saiu uma decisão já, né, interna lá pela Polícia Civil,
retirando ele da lotação de Cocalzinho para Águas Lindas. Agora o problema dele é de Águas Lindas. Advocacia, aguarde ele lá, tá? Deixa eu te fazer uma pergunta. Os resultados até agora das prerrogativas da OAB, o posicionamento do nosso presidente, Rafael Lara, que diga se é necessário falar sobre isso, vem fazendo um grande trabalho em todo o estado de Goiás, no que diz respeito à valorização da advocacia goiana e brasileira. Rafael Lara tem realmente feito um bom trabalho. O resultado, até agora, de todo o trabalho que foi feito pelo doutor Pimentel, pelo senhor, pelas comissões, pelo doutor Rafael Lara, resultado até agora tem sido satisfatório? Doutor Zizo, para te falar a verdade, eu nunca pensei em participar de eleição de OAB, participar de algum cargo na OAB. Sempre gostei de lutar pelas prerrogativas dos advogados, mesmo sequer antes de pensar em ser presidente de prerrogativa ou participar de qualquer grupo de prerrogativa, sempre lutei, porque eu vim da advocacia de piso, advocacia raiz, onde o advogado é perseguido sim, é desvalorizado, é desrespeitado, e a minha intenção sempre foi fazer que a advocacia voltasse ao respeito. Eu posso falar hoje de boca cheia que na presidência do Sebastião Justo, em Aparecida, na presidência do Rafael Lara e do nosso presidente do sistema de prerrogativa, Alexandre Pimentel, eu acredito que, desculpa a palavra, a farra dos violadores, dos abusadores de prerrogativa acabou. O sistema hoje funciona, é exemplo nacional, sem sombra de dúvida, e aqui a gente também aqui não está para poder alisar advogado não. Cometeu algo errado, vai ser encaminhado para o TED, vai verificar se está certo ou não. Mas enquanto o advogado está ali sendo desrespeitado de qualquer forma, a prerrogativa, o sistema de prerrogativa vai estar em cima, doutor, sem sombra de dúvida. Inclusive, estou citando aqui, mas é um grupo de pessoas que tem mulheres também que trabalham lá, doutora Rebeca, a Alessandra, a Gislene, a outra doutora, que eu esqueci o nome agora, a Yara, a Gislane, são mulheres que, desculpa falar, se mexer com a mulher, hoje advogada... Elas fazem parte da comissão de prerrogativa. Elas fazem parte da comissão de prerrogativa, doutor Pimentel escala elas para poder executar o serviço, a auxílio advogada, é difícil passar batida ali. O violador, se tratando de mulher hoje também no estado de Goiás aqui, ele tem que estar muito preparado para as consequências que vai vir. Sem sombra de dúvida. Como a advocacia também está preparada para qualquer consequência que vier, sem sombra de dúvida. Mas o importante de tudo é o quê? Hoje, no estado de Goiás, a união da advocacia, a união das prerrogativas que está fazendo a gente tomar essa proporção tão forte desse sistema de prerrogativa no estado de Goiás. Não saia daí. Olha, nós temos assuntos importantes para tratarmos neste programa com o doutor Paulo Borges. Ele é presidente da Comissão de Prerrogativas da Subseção de Aparecida de Goiânia, criminalista, homem preparado para a função. E nós temos que definir. Nós vamos falar sobre o TED, como funciona o TED, porque é necessário. Prerrogativas, os advogados necessitam delas para fazer o seu trabalho. Agora, é necessário também ter ética. Nós vamos falar sobre esse assunto daqui a pouco. Você conhece a Telhas e Companhia? Somos uma loja especializada em telhas e principalmente fabricantes das telhas térmicas mais procuradas do mercado. Produzimos com matéria-prima de alta qualidade, garantindo telhas resistentes com ótimo acabamento e alto desempenho térmico. Telhas e Companhia. A sua cobertura começa aqui. Falamos sobre prerrogativas dos advogados. O advogado tem os seus direitos para exercer a sua profissão. E as comissões de prerrogativas em todo o Brasil, elas funcionam. E de forma muito produtiva aqui em Goiás. Essas comissões têm funcionado. E nós temos observado isso. Mesmo assim,
nós temos muitas notícias de violações de prerrogativas. E isso tem que ser avaliado. Agora, por outro lado, nós temos que avaliar também a ética. São deveres que o advogado tem que cumprir no exercício da sua profissão. Em Goiás, nós temos a presidente do Tribunal de Ética e Disciplina, doutora Ludmila de Castro Torres, é a presidente, advogada e presidente do Tribunal de Ética e Disciplina, vem fazendo lá um grande trabalho. Doutor Giovanni Caldas Vieira Machado é o vice-presidente do TED. Leandro da Silva Borba é o primeiro secretário, doutora Neliana Fraga, segunda secretária, e a Juliana Chaves é a terceira secretária. Essa é a diretoria do TED, que é formado, o TED é formado por 14 câmaras e 77 juízes que julgam os seus pares quando eles se excedem. Daqui a pouquinho nós vamos passar um vídeo mostrando a respeito da atuação de um advogado. E o senhor vai poder observar, eu acredito, que houve violação de prerrogativas. Mas o advogado também se excedeu, nós vamos avaliar tudo isso. Mas a respeito do trabalho que vem sendo feito pela doutora Ludmila, a diretoria do TED, os juízes que julgam as infrações disciplinares. Qual é a avaliação do senhor? Porque o senhor é um homem competente na defesa das prerrogativas. Para defender prerrogativas, evidentemente tem que ser avaliado também as infrações éticas. O que o senhor tem a dizer a respeito disso? Doutor, para te falar a verdade, hoje esse Tribunal de Ética na presidente da doutora Ludmila Torres é um exemplo para todas as seccionais do país. O pessoal, os juízes do TED trabalham de forma interina, praticamente 24 horas analisando os processos. E vai ser, eu acredito que hoje, na atualidade, é zero o percentual de pessoas que reclamam do Tribunal de Ética. Porque ele é pró-advocacia, sem sombra de dúvida, mas também quando há alguma configuração de crime por parte do advogado, ou então alguma desobediência administrativa, tem que haver punição, sem sombra de dúvida. Quando o advogado se excede em algum determinado ambiente, alguma palavra, tem que ter punição, sem sombra de dúvida. Mas ali sempre primeiro avaliado a situação do advogado. O que pode ser feito de melhoria pro advogado vai ser avaliado primeiramente, e segundo, caso aconteça ali que realmente, às vezes um advogado se excede em uma situação ou outra, ele tem que ser punido. Muitas das vezes eu falo que o advogado tem que ter a calma de um cirurgião plástico, um cirurgião de cardíaco. Ele tem que ter aquela paciência, aquela tranquilidade, porque o violador, ele não viola naquele momento não, ele vai minando o seu psicológico. Ele vai devagarzinho, te desrespeita aqui, te desrespeita ali, aí vê que você não vira para ele e fala assim: doutor, contar para o senhor, eu tenho prerrogativa, o senhor não pode fazer isso comigo. Muitas das vezes o advogado, por medo da autoridade judicial ou de segurança pública, o advogado não faz o primeiro enfrentamento. Não enfrentamento de você bater de frente com aquela autoridade, mas de você chegar e se impor. Doutor, eu estou aqui trabalhando, sou advogado e gostaria de ser atendido, gostaria de falar com o meu cliente, gostaria de respeito para mim. Muitas das vezes o advogado fica com medo de se posicionar. Em um caso igual esse, se ele fala desse jeito e o julgador, juiz ou desembargador, tem que respeitar. Vai para frente, para cima dele mesmo e não admite, o que ele tem que fazer? Aí, nesse caso específico, o colega tem que falar pro desembargador ou pro juiz: doutor, contar uma coisa pro senhor, eu tenho uma lei federal que me resguarda tudo que está sendo feito aqui na audiência, ou na sustentação oral, ou em alguma sessão. E caso o senhor não queira fazer dessa forma, o senhor está desrespeitando a minha lei federal, quero que o senhor conste na ata do julgamento. Para falar a verdade, 90% dos casos, quando o advogado pede para constar isso, até você criticado, obviamente, por algumas pessoas do judiciário, eles não querem colocar na ata. Não querem colocar na ata porque fala que é o dono do ato que não vai colocar, porque sabe se colocar, eles estão correndo em risco. Eles estão se colocando já prova contra eles mesmo. E pode ser filmado? Aí é outra situação que eu ia te falar agora, doutor. O advogado tem total direito de filmar o que ele está fazendo.
Não há nada na lei, nenhuma proibição de juiz algum que proíba que o advogado não possa gravar seu ato. Então, senhor advogado e advogada, quando os doutores for fazer algo que vocês começar a suspeitar, sentir aquele cheiro, não vou falar o tirocínio não, da polícia, mas aquele pensamento do advogado, vai acontecer algo comigo aqui agora aqui. Coloca o celular para poder gravar, não precisa pegar o telefone e ficar lá colocando no rosto de todo mundo, mas você grava, escondido. Coloca o telefone gravando para baixo, para escutar o áudio, para demonstrar o desrespeito, porque muitas das vezes eles não querem constar na ata. Eu já sofri isso na pele, em diversos júri, em audiência. Recente agora fui fazer uma audiência mesmo, caso próprio, até pode ficar comentando questão de cliente, mas não vou comentar sobre o cliente. Eu fui desrespeitado na audiência, mandei constar na ata, o juiz falou assim, não vou constar. Só que eu utilizo um programa nas audiências de videoconferência, onde eu gravo as minhas audiências, para mim mesmo. Às vezes eu perco alguma coisa ali, eu pego o arquivo, quero verificar, ou então mandar para a família para saber como é que foi a audiência, né? A hora que eu disse isso, automaticamente o assunto na audiência se encerrou. Foi pedir desculpa a ambas as partes, que também, querendo ou não, mesmo que a outra parte se excedeu primeiro, eu respondi de forma abrupta, mas não me excedendo na intimidade, na ética ali. Lógico que eu me segurei, mas acabei também pela pedir de desculpa, eu também fiz o pedido de desculpa, né? Porque também a gente, para mostrar hombridade, muitas das vezes, mesmo você estando certo, você com pedido de desculpa sincero, você concorda e faz uma desculpa, só cordial, né? Para existir prerrogativas que tragam resultados positivos para a sociedade, é necessário que a ética do advogado também seja observada. Os maus profissionais respondem por seus erros, para que com isso nós venhamos a ter uma sociedade justa e defensores atuantes em nosso país. Não é? Nós vamos assistir um vídeo agora que o senhor vai ter a oportunidade de observar. E você também, telespectador, você que está assistindo, participando de nosso programa. Você vai ver agora a atuação de um advogado que aparentemente teve as suas prerrogativas violadas. Mas logo em seguida ele também perdeu a paciência. E aí? Ele tem que ser punido? Não tem? Dr. Paulo Borges vai avaliar esta situação. E nós juntos com ele. Não, ele não cresceu do primeiro para o prematuro. E no segundo ele deu provimento para liberar os depósitos recursais. Doutora Maria Cristina, julgue o voto e desconsidere a sustentação oral, que só está fazendo confusão. Excelência, data vênia, pela ordem. Não, doutor, o senhor não está com a palavra, não, doutor. Excelência, mas o eminente desembargador se referiu à minha sustentação. Ela está tão confusa quanto o voto do eminente relator, que não deixou claro. Tá, doutor, não, mas aqui não há direito de resposta, não. Aqui não há imprensa, não. Tecnologia tosca colocada à disposição desse advogado, que sequer consegue falar. Eu vou pedir vista para mudar o voto. Eu vou dar fundamentação contrária ao meu voto. Inclusive, se você quiser ir para a casa do caralho, vá também, Vossa Excelência. Tá bom? Senhor presidente, vamos oficiar a OAB. Cristina, eu peço transcrição da fita. Pariu, senhor relator, e vai pra puta que te pariu. Foda-se. Cristina, eu peço transcrição da fita. Pois não. Do julgamento. Espero que essa esteja disponível. Porque quando o eminente relator de uma outra turma falou uma coisa e saiu no acórdão outra, isso não saiu na transcrição, não, meus senhores. Vocês estão ferrando um advogado só porque ele é pobre. Olha onde ele mora. Uma porra de um kitnet de meio metro quadrado. Já ouvi isso aí? Poxa vida. Vossas excelências estão aí, ó, em berço de ouro. Seja mais consciente, poxa. Eu sequer consigo fazer... O relator continua pedindo a retirada do processo de pauta? Sim, senhor. Eu já estou me apoiando. Então está retirada. Ô, Cristina, silencia ele. Excelência, faça o que quiser. Estou... Próximo. Doutor Paulo Borges, a respeito dessa situação que esse profissional viveu nessa atividade judicial. O que o senhor tem a dizer?
Doutor Zísio, para falar a verdade, a gente vê aqui um advogado que provavelmente está precisando de uma ajuda financeira ali, desesperado, né? Tem aquele processo que vai ser julgado, que às vezes demandou tempo e esforço psicológico dele ali, noite sem dormir para executar aquela petição, além da vontade em resolver o problema do cliente e receber seus honorários dignos pelo seu serviço. Muitas das vezes acontece de um julgamento ser suspenso, ser retirado de pauta do seu processo por simples falta de análise da equipe do desembargador. Até não estou falando de generalizando, mas às vezes acontece que demanda demais, né? Aqui, para mim, o advogado, tirando a palavra que ele xinga, ele estava correto ali na sua postura, sem sombra de dúvida. Questionando que se podia julgar, que eles não podem jogar o processo para frente, que ele queria que julgasse, né? Mas a partir do momento que ele excede ali a falta de calma, clareza psicológica que o advogado tem que ter hoje, ele excede as suas palavras xingando, né? Conotações baixas, conversando com o desembargador ou até mesmo com o juiz, ele perde a razão. Tudo que foi conquistado de prerrogativa para o advogado naquele momento, ele perde a razão. E mesmo assim, doutor Zísio, mesmo quando o advogado é confrontado, humilhado, desrespeitado, infelizmente a gente tem a única profissão no mundo que o advogado tem que ser frio. Qualquer ato que ele tiver ali, num local, numa delegacia, num fórum, ele pode sair lá preso, porque eles ligam para a polícia já está lá, e o desembargador tem sua função. Gritou com o desembargador lá pessoalmente, lá, lota de polícia, o plenário, a sessão, a sala do juiz, o fórum fica abarrotado de polícia. E a polícia tem que seguir a ordem do juiz. Até o advogado explicar que está correto ali, que realmente que A é A e A não é C, ele já foi preso, já foi algemado, já foi levado não sei para onde. E situações dessa natureza pode acontecer com qualquer advogado? Doutor, isso acontece mais do que a gente fica sabendo. Isso é cotidiano. Todos os dias acontece uma violação de prerrogativa que alguém comete contra algum advogado. Mesmo a gente fazendo curso, explicando por que tem que respeitar o advogado, mesmo divulgando através de banners que o advogado tem sua lei federal que tem que ser respeitado, todo dia o advogado é desrespeitado. E não adianta falar que não vai acabar. O desrespeito sempre vai existir de uma forma ou de outra. Muitas das vezes ela é velada, né? É naquele momento que você vai para pedir um acesso a um processo e eles não querem te dar. Sabe que tem a obrigação de te liberar aquele acesso, mas não fazem? Já é uma violação de prerrogativa. Você chegar num local lá e a pessoa sabendo que tem que fazer seu atendimento, ele aguarda um pouquinho. Aí esse pouquinho é 5, 6 horas e você naquela paciência de Jó, lá tranquilo. São várias maneiras que eles tentam minar a paciência do advogado para ele perder a razão. E qual o conselho que o senhor tem para os advogados que estão nos assistindo agora? São milhares em todo o Brasil. São pessoas que se dispuseram a defender os direitos dos seus semelhantes. Quais os conselhos que o senhor tem para eles, inclusive no que diz respeito à ética? Antes, uma outra pergunta. Esse advogado, ele teria que receber uma punição no Tribunal de Ética e Disciplina ou não? Seria justificável a atitude dele? Para falar a verdade, jamais será justificável qualquer ato irregular de xingamento, algum tipo de observação de xingamento, seja ele qual for, é sempre repugnante isso, né? Então teria que receber uma advertência. Acredito que o advogado vai tomar uma advertência, sem sombra de dúvida, mas convenhamos, ali ele estava 80% na sua razão e perdeu para 20% pela questão da falta de paciência, do ego. Mas eu sou pró-advocacia, para mim, tirando o xingamento, ele estava certo. E os julgadores que tomaram essa decisão e que violaram as prerrogativas do advogado, com as atitudes também que levaram ele a isso, eles teriam que ser punidos? Tem forma de serem punidos? Para falar a verdade, se for constatado que houve ali uma suspensão do ato por perseguição a advogado ou algo do tipo,
tem a punição sim, né? Mas dessa forma que foi feita, e dificilmente, desculpa falar, eu sou advogado criminal, e já pensa na frente, dificilmente a gente vai conseguir comprovar algo que tenha acontecido de uma irregularidade ali, ele vai alegar que mandou para a próxima sessão, uma hora ou outra vai ter que vir à tona no julgamento. Né? Então é aguardar. Infelizmente tem momentos que o advogado entra perdendo, mas uma hora a vitória vem. Vamos para o intervalo, não saia daí. O assunto é interessantíssimo. Afeta você, sua casa, sua família, sua liberdade. Quando o seu advogado não tem liberdade para fazer o seu trabalho, a sua liberdade também é cerceada. Seja muito bem-vindo à Vitalux, uma clínica pensada para oferecer saúde, bem-estar e autoestima em cada detalhe. Aqui você encontra atendimento especializado em dermatologia facial, corporal e capilar, além da nutrologia, cirurgia plástica, ginecologia e estética avançada. Vitalux, excelência e cuidado completo para você. Meu nome é Lana Bezerra e vai ser um grande prazer atendê-los. Tá transformado, Goiás no seu melhor, está bem cuidado. O governo que mudou a história de Goiás transformou o estado no mais seguro do Brasil. Desde 2019, Goiás vive quedas recordes na criminalidade. 95% a menos nos roubos de veículos. Latrocínios, queda de 86%. 62% menos crimes contra a vida. Roubos a comércio e a pessoas, menos 92%. E queda de 84% nos roubos a residências e propriedades rurais. Investimento em reformas e novas instalações de unidades de segurança. 37 novas unidades entregues. Com inteligência, integração e ação forte, os bandidos ou mudaram de estado ou mudaram de profissão. E a mudança que transformou o estado no mais seguro do Brasil vai continuar. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o mais seguro do Brasil. Goiás no seu melhor estado. Estamos de volta, não saia daí, fique conosco até o término do programa. Os advogados enfrentam vários desafios no desenvolvimento da sua profissão. Não é um trabalho fácil. Você tem que arrumar o cliente, você tem que cobrar honorários, tem que resolver o problema. São muitas situações que eles enfrentam. Aí tem violação de prerrogativas, alta concorrência, venda ilegal de listas de clientes, necessidade de presença digital, não é? Agora, e tem também o problema que acaba afetando a mente dos advogados. Muitos advogados jovens, doutor, estão desistindo ou adoecendo devido à comparação, à violência que há no mercado e sendo um trabalho que exige muito de cada um deles, né? Gestão e tecnologia. Tem problema também nos erros de tratamento de dados, falhas em escritórios. O senhor é um advogado experiente, já viveu muitas coisas na vida profissional e pessoal. Os advogados que estão nos assistindo agora, qual seria o conselho que o senhor daria para eles? Desistirem da profissão? Se manterem firmes? Qual seria o caminho para atuarem com ética e usarem com eficiência as suas prerrogativas? O que o senhor tem a dizer para esses jovens advogados que estão nos assistindo agora? Doutor Exísio, hoje para o jovem advogado não tá fácil, né? Não tá fácil o mercado mesmo não, viu? Até para a gente que está com 13 anos de advocacia não tá fácil, imagine para o jovem advogado. A hora que você abre ali a rede social ali, você vê um cara vendendo um curso lá de que ele vai fazer você faturar 100 mil no mês com a advocacia. Aí o cara que está vendendo o curso, nem ele mesmo tem processo. O mais engraçado é isso, né? Aí você pega a rede social, aí você vê um advogado andando de Ferrari. Aí de repente você vê um advogado numa festa em Ibiza. Aí de repente você vê um advogado batendo foto em Paris. A verdade da advocacia é que você não pode se espelhar na vida do Instagram, da rede social. Você tem que se espelhar na vida real. Na vida que seu pai e sua mãe te deu como criação, ou sua avó e seu avô, quem tenha te criado. Que é a vida de quê? Acordar cedo, trabalhar, se preparar e fazer prospecção de cliente.
Porque se você achar que você sentado lá no seu escritório, lá, você vai conseguir cliente, vai não. Você achar que só você fazer um tráfego pago na internet você vai angariar clientes, vai não. Na internet você vai conseguir muita gente que vai entrar em contato com você no Instagram, no seu WhatsApp lá, para tirar dúvidas. Dúvidas essas gratuitas. Para você fechar um contrato ali, difícil. O correto é você sempre baseado no seu network. Sempre estar demonstrando que você está além da sua capacidade. É o que eu sempre falo para os advogados que me procuram, os mais novos, Exísio. Eu, quando formei, eu usava uma técnica seguinte. Cada juiz de cada vara criminal e cada desembargador de cada câmara, e hoje cada ministro de cada turma julgadora, eu sei o que cada um pensa sobre qualquer tipo de tema. Mesmo temas que eu não vou movimentar na advocacia, se você perguntar para mim, eu sei de falar o que cada um pensa. Ah, doutor, como é que o senhor faz isso? A análise técnica de processo, jurisprudência. Você faz a procura, tenta verificar os processos existentes naquela vara. É a mesma coisa do cliente procurar hoje aqui, num processo, já tem andamento, você já sabe qual é o juiz, qual é o desembargador prevento e qual é o ministro prevento. Você já tem 3 possibilidades onde o cliente seu vai te procurar. Você vai poder explicar para ele o que o juiz a colar pensa sobre aquele processo, o que o desembargador pode já decidir já de cara sobre aquele processo e qual a decisão final que o ministro pode dar, trazendo a legalidade total para o processo, porque o controle de constitucionalidade vai estar no STJ, sem sombra de dúvida, lá que eles vão aplicar a legalidade. Dali para baixo, a maior parte é subjetividade. Desculpa falar, mas 80% dos casos é subjetividade. Muitas das vezes, gostei do réu, não gostei do réu. Hoje não. Hoje até que, ultimamente, com a questão de algumas teses, igual a quebra de cadeia de custódia de prova digital, invasão de domicílio, falta de fundamentação e abordagem, até na parte de previdenciário, trabalhista, várias teses mudaram. Então dá para o advogado se apegar a isso, verificar com exatidão já. Antes do seu cliente procurar, você já tem que ser uma máquina de tese. Você tem que já saber explicar para ele a prospecção daquele processo para ele lá na frente, para você conseguir fazer aquele marketing jurídico seu, demonstrando exatamente o que pode ser feito no processo para o seu cliente. Aí ele vai te dar uma moral, ele vai mostrar, ele vai entender que você sabe o que está fazendo, você sabe sobre as teses processual e que você é um profissional altamente capacitado. Aí você vai ser contratado. Mas hoje, sem a questão do network, sem a questão de você correr atrás do seu cliente, meu amigo, não está fácil não. Você aguardar o cliente passar na porta do seu escritório lá e te procurar, infelizmente a advocacia não é para você. A advocacia é para aquele advogado e advogada que vai bater no peito e vai para cima. Vai para cima. Vamos assistir um vídeo agora que mostra um advogado aparentemente bem preparado, bem posicionado. Você vai gostar. Um advogado de coragem. Vamos assistir juntos agora. Nós estávamos consultando. Não, senhor. Tá bom. Ô, Guilherme. Pela ordem, excelência. Então, meu doutor, já vou abrir momento para perguntas. Ô, Guilherme. Pela ordem, excelência. Doutor, eu vou abrir momento para perguntas daqui a pouco. Pela ordem, excelência. Quando eu falo pela ordem, o senhor não tem que coisar, o senhor tem que deixar o advogado falar, com todo respeito. Eu estou falando pela ordem. O doutor quer presidir a audiência? E o senhor quer fazer o papel de promotor? Doutor, eu estou fazendo perguntas. Pela ordem, excelência. Pela ordem, excelência. O senhor vai conceder pela ordem ou não? Não. O senhor não pode. Eu insisto. É pela ordem. O senhor não tem que deferir. O senhor só tem que escutar. O senhor não advertiu os custodiados que eles têm direito de permanecer em silêncio. E o senhor já está perguntando. O senhor não vai fazer essa advertência que é legal, está na Constituição? Não vou porque eu não estou interrogando ninguém. O senhor está. O senhor perguntou sobre os fatos. O senhor perguntou sobre os fatos. Ele perguntou como foi a prisão só, doutor. Não, ele perguntou sobre os fatos. Perguntou se foram junto, perguntou como aconteceu a prisão, está perguntando sobre o flagrante. Ele só queria saber se os policiais agrediram. Foi nesse sentido a pergunta. Não, pela ordem.
Pela ordem. Vamos fazer o seguinte, doutor Rui. Não, doutor Daniel, o senhor tem que adverti-los de que eles têm o direito de permanecer em silêncio após o senhor ter qualificado eles. É isso daí. Já li, comunicamente de sala aqui, doutor Rui, o senhor tem a palavra para registrar em ata o seu pedido. Pode editar, doutor. Então tá. A defesa dos custodiados pede que seja registrado que o juiz está desrespeitando o procedimento legal, não advertindo os acusados do direito de permanecer em silêncio e insiste em perguntar sobre os fatos. Só um momento, consegui botar? É só para digitar. A informação é comum no processo. Doutor, vou pedir para o senhor digitar novamente que ela não acompanhou até onde você parou. O senhor acompanhou? Por gentileza, doutor, passa para ela, faz a... A defesa pede, vamos voltar do início. Defesa pede. Pode digitar, doutor. Que seja registrado em ata. Sim. Que o juiz que preside a audiência de custódia iniciou perguntas sobre os fatos aos acusados, vírgula, sem, entanto, adverti-los do direito legal de permanecer em silêncio. Ponto na mesma linha. Só um momento. As perguntas... Só um momento, doutor, ela está no ponto ainda. Tá. Ponto na mesma linha. As perguntas... As perguntas impugnadas, né, por nós são 2 pontos. Como se deu a prisão? Ponto e vírgula. Vocês vieram juntos de Lins? Ponto e vírgula. Vocês se conhecem? Ponto e vírgula. Ponto. Mais alguma coisa, doutor? Sim. Também protestamos pelo fato do senhor juiz não acatar a palavra, a expressão, abre aspas, pela ordem. Vírgula, fecha aspas, vírgula, que permite ao advogado protestar sobre o procedimento do magistrado ou qualquer outra irregularidade que enxergue na audiência. É o que temos a nos pronunciar. Quando os policiais chegaram, vocês estavam aonde? Excelência, pela ordem de novo, o senhor não vai adverti-los do direito de permanecer em silêncio? O senhor está perguntando dos fatos. Doutor, ele só quer saber sobre a captura, doutor, se acalma. Não. Eu não sei como o senhor está concordando, que o senhor também conhece a legislação. Ele está perguntando... Não estou vendo nenhuma irregularidade. Mas não é dos fatos? Não é sobre os fatos? Não é sobre os fatos, é sobre a captura, doutor, se acalma, não precisa gritar. Os acusados... Não, mas desculpa. Então, eu não sabia. Eu pensei que vocês não estavam escutando. Então, pera um pouquinho. Os réus não têm direito a ficar em silêncio e não responder essa pergunta que ele está falando, promotor? Sim ou não? Aí, doutor, a audiência de custódia serve para a gente ver se teve algum abuso policial, algo nesse sentido. É isso que o doutor está fazendo, perguntando como que foi a captura. Senão, não tem sentido a gente ficar aqui nessa audiência. Mas quem tem que perguntar sou eu. Eu que sou o defensor. Eu estou falando... Vai ter o momento de perguntar, doutor. Excelência, o senhor pode perguntar o que for, desde que o senhor diga o seguinte: senhor Carlos, senhor Alexandre, senhor Danilo, senhor não sei quem, o senhor tem direito de permanecer em silêncio e responder, ou o silêncio seletivo responder a pergunta só dos seus advogados. Eu gostaria de saber por que o senhor não está fazendo essa advertência. É uma pergunta formal, é uma intervenção pela ordem. Por que o juízo não quer dizer isso?
Doutor, quem preside a audiência sou eu, quem faz as perguntas... Não, o senhor é o presidente da audiência, o senhor não é o dono do judiciário, doutor. É bem diferente. O senhor não fez as leis, não existe Código Penal Processual de Bastos. Existe um Código Processual do Brasil e o senhor não quer dar uma advertência que agora é pedida até para os policiais militares, que façam a advertência de Miranda, o aviso de Miranda. O senhor não está fazendo com aí todo o apoio ainda do Ministério Público. Eu gostaria de saber o porquê. Já informo, meus clientes a partir de agora só vão responder a pergunta do defensor. Perfeitamente. Então, consta em ata que, por orientação dos defensores, os clientes dele não responderão a mais nenhuma pergunta, e não apenas a do defensor. Estamos de volta. As prerrogativas não são privilégios dos advogados. Elas são garantias do cidadão, porque sem um advogado livre não existe defesa efetiva. Não existe. Este argumento está alinhado com o artigo 133 da Constituição Federal, onde está escrito que o advogado é indispensável à administração da justiça. Eu estou recebendo aqui o Dr. Paulo Borges, experiente, criminalista, especialista em direito penal, processo penal, constitucional, tem atuado muito em defesa dos direitos do cidadão goiano e brasileiro. Doutor Paulo, a respeito das prerrogativas, da ética profissional, a respeito dos direitos que o advogado tem e que são mencionados na Constituição Federal. E também a respeito das colocações do colega que o senhor assistiu agora mesmo o vídeo, falando a respeito do seu trabalho. Qual era o objetivo dele? Causar confusão? Defender seu cliente? Qual era o objetivo? Doutor, a verdade é única, né? Na Constituição consta lá, o advogado é indispensável à justiça. Sem um advogado não tem justiça. Simples, acabou. Como que vão fazer justiça sem um advogado para demonstrar ampla defesa e o contraditório? O ordenamento jurídico não admite nenhum processo sem a participação de um advogado. Simples. E se o advogado é indispensável, o advogado, então, não tem hierarquia no sistema judiciário. Não existe o juiz mandar no advogado, não existe o promotor mandar no advogado. Estamos ali, ó, iguais. Não existe nenhum tipo de empecilho ali que você tenha que ser submisso ao juiz ou ao promotor. Tem que sim, ter respeito, empatia ao próximo, não precisa ser juiz ou promotor para você ter empatia e respeito ao próximo. Se você respeita todos, você vai respeitar o juiz, sem sombra de dúvida. E o advogado que extrapola os limites de suas prerrogativas? Age de forma errada em relação ao juiz, ao desembargador, em relação aos seus clientes. Advogados que às vezes se apropriam do dinheiro de seus clientes também e agem de forma errada. Qual é a sua opinião sobre esse assunto? E se o TED, o Tribunal de Ética e Disciplina aqui de Goiás e do Brasil, se teriam que haver mudanças no TED? Doutor, para falar a verdade, acredito que não tem necessidade de ter mudança do TED, não. O advogado, ele vai ser julgado pelo Tribunal de Ética ali. Se for constatado que houve alguma irregularidade, ele vai tomar uma punição. Pronto, acabou. É assim que funciona. Quem estiver cometendo ato irregular vai tomar punição. Então não tem que passar a mão na cabeça? Não tem que passar a mão na cabeça, não. Inclusive, o sistema de prerrogativa auxilia o advogado o tempo todo quando a gente vê que existe uma perseguição por parte de alguma autoridade, em cima do advogado, tentando imputar crime. A prerrogativa acompanha de perto até comprovar a inocência, mas quando a prerrogativa também verifica ali participação de crime por parte do advogado, o que a gente pode fazer é só auxiliar na parte da prerrogativa do advogado. Doutora Ludmila Torres, ela preside o Tribunal de Ética e Disciplina. Doutor Giovanni é o vice-presidente. A atuação deles até agora, o que o senhor tem a dizer? Traz resultados positivos para a advocacia goiana e brasileira? Doutor, Tribunal de Ética e Disciplina da OAB nunca foi tão bem representado pela doutora Ludmila. Para não desmerecer os presidentes anteriores, hoje a gente tem um sistema de prerrogativo que é o melhor do Brasil e o Tribunal de Ética é o melhor do Brasil.
Para não dizer também, não mostrar tanto, puxar tanto saco, né, para a palavra mais específica, a gente também tem o melhor presidente da seccional com o Rafael Lara. É isso que eu queria te perguntar. O doutor Rafael Lara, ele procura fortalecer mais as prerrogativas dos advogados ou o Tribunal de Ética e Disciplina? O doutor Rafael Lara, ele autorizou a mudança da nomenclatura das prerrogativas para o sistema de prerrogativa, porque ele sabe que a importância das prerrogativas para a OAB, ela é praticamente 99% da advocacia. Então ele autorizando essa mudança, você já vê a capacidade técnica que ele tem em pensamento sobre prerrogativa. Então, é uma situação hoje no estado de Goiás que a gente tem um presidente e agregador de pessoas para a prerrogativa, a gente tem um presidente da subseção de Aparecida, igual o Sebastião Justo, agregador de pessoas para a prerrogativa, e a gente tem o nosso presidente sem prerrogativa, Alexandre Pimentel, agregador de pessoas para a prerrogativa. Hoje a gente tem, no sistema de prerrogativa, mais de 100 pessoas lutando em pró das prerrogativas, abrangendo o estado todo, qualquer canto do estado, onde tiver uma violação, alguém das prerrogativas vai chegar lá imediatamente. Ponto. Pergunta agora importantíssima para o doutor Paulo Borges. E vou pegar ele bem de surpresa. Veja bem, o que nós temos observado, primeiro, que nós acreditamos, a sociedade acredita, o advogado tem que ter ética, e quem não age com ética tem que ser responsabilizado. Mas, por outro lado, sem prerrogativas, sem que o advogado tenha liberdade para fazer o seu trabalho de forma digna, evidentemente não há justiça. Não há justiça. E a pergunta é essa. Hoje, o que nós podemos observar na legislação, a legislação é muito branda para aqueles que violam as prerrogativas dos advogados e, consequentemente, prejudicam a população. O senhor não acredita que deveria ter uma mudança na legislação, criminalizando de forma mais dura aqueles que violam prerrogativas? Doutor, para te falar a verdade, recente agora, não me lembro muito bem se é 2 a 3 anos atrás, teve a mudança, né, na lei de abuso de autoridade, onde ficou fixado lá que violar as prerrogativas do advogado é crime, sem sombra de dúvida. Realmente, para mim, teria que ser uma pena um pouco mais abrupta, né? Uma pena, sei lá, de 4 a 12 anos, ou então de 8 a 16, para o violador entender que quem faz justiça para o cidadão, doutor Exísio, é o advogado. O advogado que é a voz do cidadão. Sem o advogado, você cidadão, você não tem voz. Como que você vai ter acesso à justiça sem um advogado? Se o advogado é indispensável à justiça, se o advogado é necessário ser contratado para poder trazer sua voz para o judiciário, para trazer sua demanda para um juiz e um promotor analisar. Então o sistema jurídico nosso, sem um advogado, e se um advogado ter sua prerrogativa, o cidadão não existe. Não existe o cidadão. Então o cidadão tem que sim, também respeitar o advogado, contratar profissionais éticos, pessoas idôneas, para representá-lo diante da justiça. É necessário sim. E eu concordo com o senhor que teria que ter uma legislação um pouco mais, digamos, passagem pesada na questão do abuso dos violadores de prerrogativa, né? Mas já teve essa alteração, está funcionando bem, inclusive são pessoas que, quando acontece essa questão do abuso de autoridade, é passível de exoneração do cargo, né? E é o que a gente fala, a advocacia, o Sobral Pinto lá atrás, como o senhor disse no início da entrevista aqui, é um grande jurista, Ele disse uma palavra que vai perpetuar o resto das nossas vidas. Eu vou morrer e isso não vai existir. A advocacia não é profissão de covarde. Se você tem medo de se impor em uma audiência, sugiro tratar isso para que você vença na sua advocacia. Eu não estou falando em desrespeito com o juiz, com o promotor, não. Mas se impor dentro do limite da lei, como o advogado que fez. Ele sabe o rito todinho da audiência de custódia, viu que houve um erro ali drástico que pode prejudicar o seu cliente,
que é necessário hoje o aviso de Miranda ser dito sim. Inclusive o STF especificou que é necessário agora nas prisões a pessoa ser advertida sobre o aviso de Miranda, que ele tem que ficar em silêncio, tem o direito de ficar em silêncio. Então, isso causa nulidade processual, e o advogado tem que estar atento na audiência, num ato de flagrante, lá na delegacia, a pequenos detalhes que lá na frente pode levar a nulidade processual do seu cliente e uma vitória para você. Nós vamos agora para as considerações finais. Considerações finais. Sem uma advocacia livre, o cidadão também não é livre, não há liberdade. Essa é a conclusão que nós chegamos aqui hoje. Nós chegamos à conclusão também de que é necessário a alteração na legislação, endurecimento da legislação no que diz respeito apenas para violadores das prerrogativas dos advogados. Nós concluímos também que os profissionais que não atuam de forma correta devem ser punidos, né? O direito de um termina quando começa o do outro. Exatamente. As prerrogativas, o direito às prerrogativas não podem levar também a infrações éticas. Nós queremos aqui encerrar este programa. Eu quero ouvir agora as considerações finais do nosso amigo e irmão doutor Paulo Borges. Doutor Exísio, a palavra-chave do advogado chama urbanidade, empatia e respeito a todos. Isso foi o que eu aprendi na minha infância, com meu pai e com a minha mãe, e é o que me traz hoje na advocacia. Não sei se eu sou um cara de futuro, se eu sou um cara brilhante, mas você caminhando com humildade, empatia, respeitando todos, você vai longe, seja em qualquer profissão. Mas na advocacia é necessário sim você ter essa percepção do que é respeito, o que é empatia, e para você saber que no momento que você ultrapassa o limite do próximo, como você não gostaria que ultrapassasse o seu, você ali já começa a incorrer de forma errada na sua profissão, sendo passível de tomar uma punição, né, respondendo um código de ética por ultrapassar os direitos e deveres de outra pessoa. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, mas eu tenho certeza que cada advogado do Estado de Goiás pode colocar na cabeça o quê? Que as prerrogativas, o sistema de prerrogativas está pronto para trabalhar por você. Cada um ali, se tiver que colocar a pessoa pessoal, a sua personalidade, o Paulo Borges na sua frente, para poder te proteger de um ato de prerrogativa, você pode ter certeza que cada um que representa o sistema de prerrogativa vai fazer por você, tá bom? Alô, Justiça! Esteja conosco todas as semanas. Os assuntos são polêmicos, importantíssimos e que trazem resultados positivos para a sociedade. Fiquem com Deus e até o nosso próximo programa.